para gravar, tá? Então, boa noite oficialmente, agora aqui gravando. Meninas vão chegando, muito boa noite. Passamos hoje uma excelente aula aí, que todas vocês têm uma experiência maravilhosa. Hoje eu vou revelar aqui, né, a caixa preta sobre sono infantil. Vou explicar bastante coisas, né, que vai fazer a diferença aí na tua maternidade, na tua carreira. Tô me ajeitando aqui e a gente já começa, tá? Vou compartilhar a tela. Não se preocupem em anotar tudo, porque vai ser muita informação, né? E eu vou disponibilizar esse material lá no grupo. Então, vão anotando os insights, tá? Que vocês vão tendo à medida que eu for explicando e falando o conteúdo, vocês vão anotando os principais insights de vocês, tá? E o material vai para o grupo. Então, eu vou começar aqui com compartilhar a tela. E qualquer dúvida, vocês podem ir pontuando, seja no chat ou no próprio áudio mesmo. E no final eu vou te deixar um tempinho para a gente ir tirando as dúvidas, tudo bem? Então vamos lá. Hoje, né, oficialmente aqui, a gente vai falar dos motivos ocultos dos despertares noturnos. Todo mês, né, eu trago essa aula, uma aula gratuita como forma aí de agradecimento e retribuir, né, de forma gratuita aí todas as minhas seguidoras, né, que me acompanham aí no Instagram, né, seja indiferente que já fizeram consultoria ou não, né, a gente trabalha para poder ajudar aí cada vez mais gente, tá bem? Eu vou só fixar aqui no Instagram e já começamos oficialmente. Pronto. Prontinho, voltamos aqui no Instagram. Oi, Natália, oi, Kali. Ó, a gente não vou conseguir transmitir inteiro aqui pelo Instagram, tá? Entra lá no link do grupo, entra ou nos stories, que vocês vão conseguir ver melhor, ver a apresentação e ver o material, tá? Vou ficar um pouquinho aqui no Instagram e logo eu saio, mas a apresentação oficial tá lá dentro do Zoom, no nosso grupo, tá? VIP lá de mães. Então, vamos lá, gente, muito boa noite mais uma vez. É um prazer estar com todas vocês aqui, né? E hoje eu vou revelar aqui, né, a caixa preta do sono noturno e acredito que vai ajudar muita gente esse conteúdo, muitas mamães aí e famílias, tá? Então, para a gente começar aqui um pouquinho, né? Quem sou eu, para quem não me conhece, quem está, né, pela primeira vez aqui assistindo essa aula. Eu sou a Luana Lima, eu sou educadora parental de sono infantil, né? Eu tenho uma certificação nacional pelo Instituto da Assessoria Mamãe, foi a minha primeira certificação lá em São Paulo que eu fiz, né? E tenho a certificação internacional pelo Instituto Family Wellness, né? Que é a minha grande escola da vida aí, que eu gosto muito, tá? Eu também tenho formação em neurociência, psicologia da gravidez, parto por pele, né? Sou terapeuta vibracional, especialista em saúde emocional da mulher, com algumas técnicas de programação neurolinguísticas, EFT, analista de fisionomia, tem esse nome estranho, mas nada mais é que a gente consegue olhar para o rostinho do bebê, né, o rostinho da mamãe e ver quais são os principais traços aí, né, da personalidade desse bebê. E eu tenho, né, sou criadora do meu curso online, meu bebezinho que eu mais gosto é o Durma Bem, onde eu ensino 7 passos aí para o bebê dormir a noite inteira, tá? Então, hoje eu já vou começar nessa noite revelando um grande segredo, que muitas vezes a gente não tem essa noção, né, sobre dormir ou não dormir da criança. Então, eu quero começar perguntando para vocês, né, seu filho sabe dormir? Eu quero que vocês me respondam aí no chat e me pontuem se vocês acham que o bebê nasce sabendo dormir ou não, se o bebê sabe dormir ou não, me coloquem aí no chat que eu quero saber, né? Ó, quem está aqui no Instagram, me coloquem aqui nos comentários para vocês, né, para mim saber se seu filho dorme bem, se seu filho não dorme bem, se seu filho acorda muita noite, né? Para quem está aqui no Zoom, né? No cantinho aí tem um íconezinho de uma conversa, você pode digitar aí,
e colocar a sua resposta, né? Então, o primeiro grande segredo aí que eu já vou começar a noite revelando é sobre a criança, sobre o bebê saber dormir ou não saber, né? Por muito tempo, eu acreditei que os bebês nascessem sem saber dormir, que precisariam ser ensinados. Afinal, é o que muito a internet nos conta, né? Que os bebês não nascem sabendo dormir, que eles precisam ser ensinados, que a gente tem que ensinar a dormir, né? E é uma coisa ainda que eu tenho muito comigo, assim, né? Sobre, vou ali fazer meu bebê dormir. Não sei se vocês falam assim, né? Nossa, tá chegando a hora. Ó, a Maria falou, meu bebê não sabe dormir. Então, ó, você já vou te revelar aqui o primeiro segredo, Maria, disso. Eu também tenho, até hoje, muito isso. Eu vou ali fazer meu bebê dormir agora há pouco, né? Eu fui colocar eles na cama e eu vou ali fazer meu bebê dormir. A gente tem essa mania de falar assim, me conta aí nos comentários se você também tem essa mania, né, de falar, vou ali fazer meu bebê dormir, né, que a gente acha que vai fazer o bebê dormir. Acho que os bebês sabem dormir nos momentos. Nós que em algum momento colocamos associações, matou a charada, né, Kali? Exatamente isso. Muitas vezes os bebês, eles nascem sabendo dormir, né? Então a gente já começa quebrando esse grande mito. Eles sim nascem sabendo dormir. E infelizmente a internet conta isso pra gente, né? Que os bebês precisam ser ensinados a dormir, porque eles não nascem sabendo dormir. Eu lembro muitas vezes, né, porque quem conhece um pouquinho da minha história, no final eu vou contar um pouco mais, quando eu for falar do sono dos meninos, eu passei por muita dificuldade com o sono dos meninos. No primeiro curso que eu fui comprar de sono, eu já comprei, porque assim, nossa, os bebês não sabem dormir, a gente precisa ensinar. Então, eu, como boa mãe, eu vou comprar esse curso, porque eu preciso saber, né, ensinar meu filho a dormir, preciso fazer ele dormir. E ele não dormia nada, por sinal. Né? Tem algumas mamães aqui, a tia Cris está aqui, né? Conhece o Felipe, sabe como ele é elétrico, ele precisava dormir, ele não dormia nada quando era pequeno. Mas eu vou contar isso para vocês mais no final, tá? Mas depois de muitos estudos, né, eu acabei descobrindo que o padrão de sono do bebê começa a partir das 26 semanas, ainda na barriga da mamãe, né? Ou seja, eles nascem sabendo dormir sim, tá? Gente do céu, meu bebê não dorme desde a maternidade. Nossa. Hoje eu vou te ajudar, Maria. Hoje você vai entender muita coisa aqui, como que pode, né? Essa aula aqui hoje está, assim, matadora para vocês conseguirem pegar espaço. Esse material vai para vocês lá depois no grupo, né? E conseguirem ajudar o seu bebê a dormir melhor, tá? Então, é muito importante. Quando eu falei, meu Deus do céu, então quer dizer que o padrão sono do bebê ele começa lá com 26 semanas de gestação. E mais para o final, vocês vão ver quanto é importante a gestação, né? A gravidez, todo o seu período, quando é o sono do bebê. Então, esse padrão começa muitas vezes lá, muitas vezes não, ele começa com 26 semanas. E aí, nem sempre a gente tem, né, a mordomia, vamos dizer assim, de parar a vida inteira porque está grávida, né? A gente tem que continuar trabalhando, a gente tem que continuar fazendo as coisas de casa. Então, a gente tem uma agitação por si só. Desde sempre, lá a partir de 26 semanas, eu nem sabia disso, eu continuei seguindo minha vida, né? Trabalhando, indo para academia, fazendo as coisas. Eu não parava certinho para dormir. No primeiro filho, né? Eu ainda descansei um pouco mais, mas no segundo eu tinha que cuidar do primeiro e aí não tinha como descansar. Então, ele já vem para esse padrão conforme o que a gente fez na gestação, a partir das 26 semanas. Então, hoje, na consultoria, né, que eu atendo tanto mamães como gestante, eu dou uma consultoria só para gestante, que assim, eu trato com muito amor e carinho, não que as outras eu não trate, mas a da gestante eu falo, gente, se você soubesse toda essa informação, né, se eu soubesse, se nós soubéssemos todas essas informações, quanto gestante, quanto o padrão de sono dos nossos filhos já seria melhor e quanto mais fácil seria, né, para ajudá-los aí a dormir inteiro. Então, antes da gente começar falando passo a passo como ajudar nossos bebês a dormir, eu quero que vocês entendam um pouquinho mais, né, sobre o que é sono. O sono, eu coloquei esse desenho aqui para classificar, para exemplificar bem. Ele nada mais é do que um padrão, né,
é um padrão de ondas, né? Ele é um comportamento cerebral, né? Então, o sono aqui, ó, igual essas ondas que tá no nosso cérebro, ele sobe, desce, ele sobe, desce. Ele passa por várias fases e por vários ciclos, né? E muitas vezes a gente não sabe quais são esses ciclos, quais são essas fases. E elas começam a ser criadas desde quando o bebê está na barriga da mãe, né? Então, o sono é uma necessidade do organismo, né? Assim como comer, beber, fazer atividades, todas as nossas necessidades fisiológicas. O sono também é uma necessidade fisiológica. Mas tem uma pecinha-chave aqui que eu quero contar para vocês, que o sono, ele é um comportamento. Então, o comportamento, né? Ele é um comportamento do nosso cérebro. Pode mudar a qualquer momento, né? Então, os bebês nascem sabendo dormir, né? Como acho que foi a Carla ou a Maria disse ali, ó, eu acho que meu bebê nasceu sabendo dormir, eu acho que eu acabei estragando em algum momento com a associação. E é exatamente isso que muitas vezes acontece, né? Vocês vão ver o passo a passo hoje aqui, né? Vão entender um pouquinho melhor como a gente, né, melhorar esse sono e o que a gente precisa olhar para o nosso bebê para entender isso, tá? Como ajudá-lo a dormir melhor. Me contem aí nos comentários se está claro, se estão entendendo, se eu estou muito rápido, se eu estou muito devagar, tá? Vou me pontuando aqui, que a ideia é que vocês consigam entender isso de forma mais clara possível hoje aqui nessa noite, tá? Então, como é que a Luana trabalha? Como eu mostrei lá para vocês, né? Que eu fiz algumas formações de sono infantil. E antes dessas formações, né? Eu acabei comprando curso. Não sei se aqui alguma mãe já comprou curso, já comprou consultoria de sono. Eu gastei um pouquinho de dinheiro aí, né? Uns milhares de dinheiro para ajudar meu filho a dormir. E nada fazia sentido para mim. Porque tudo que eu acabei comprando, infelizmente, era muito manual, né? Era manual, era regra, era técnica, e para mim não fazia sentido isso, deixar o bebê chorar, deixar o bebê sem acolhimento, né? Faz isso que seu filho vai dormir a noite inteira. Então, essas coisas não faziam sentido para mim, foi um dos motivos que eu comecei a estudar. E fui fazendo tanto outros cursos, né? Para aprofundar nessa visão do sono. Então, hoje eu trabalho com uma visão totalmente integrativa, trabalhando isso com as famílias que tirando esse mito que a criança, ela não precisa ser ensinada a dormir, ela precisa ser encorajada, entender que adormecer é uma experiência maravilhosa, tanto para o nosso corpo, para a nossa mente, com nossas emoções, como nossa alma, né? Dormir, ninguém tem esse poder de fazer ninguém dormir. Por mais que nossos filhos estão ali sob o nosso cuidado, nossos bebês estão sob o nosso cuidado, a gente não tem esse poder de ir lá fechar o olho para ele dormir, né? É igual quando o filho da gente fica doente, né? A gente gostaria de tirar aquilo com a mão, né? Aquela dor, aquele incômodo com a mão. A gente não tem esse poder. É a mesma coisa com o sono. Nós não temos esse poder, né? De fechar o olhinho lá e adormecer para os nossos filhos. Quem dera quando a gente está cansada, né? Aquele dia tenebroso, que aí a gente só quer que o bebê dorme e aí ele não dorme, né? Acaba tendo mais despertares ou mais dificuldade para dormir. Então, hoje, eu trabalho com essa visão integrativa. Eu não vou te ensinar uma técnica simplesmente, não vou te falar para deixar o bebê chorar, não vou te ensinar um passo a passo, né? No sentido assim, você faz isso, 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 amanhã seu filho vai dormir a noite inteira. Isso não existe, tá, gente? Não existe. É muito importante você conhecer seu filho, você olhar seu bebê, seu filho, sua filha, sua criança, né? Porque hoje eu trabalho de 0 a 12 anos, olhar o corpo, a mente, as emoções e a alma dele. Por quê, Luana? Lembra lá que eu falei que eu tenho uma formação de neurociência? E aí, como que é que o nosso cérebro funciona? Nós vivemos apenas 10% consciente, tá? 90% do nosso dia a dia, é inconsciente. Eu gosto sempre de dar o exemplo de escovar os dentes ou de dirigir. Por exemplo, quando a gente é pequeno, né? Pelo menos a minha mãe me ensinou a escovar os dentes, né? Fazendo bolinha, 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 né? Inchava a boca, depois gospe. Você tem um processo para você aprender alguma coisa. É a mesma coisa de dirigir. Quando eu comecei a dirigir, não sei, me coloca no chat aí, quem já dirige aqui, quem ainda não dirige, me contem aí. Dirigir para mim foi um processo muito difícil aprender. Eu tinha que estar consciente ali, de olhar a rua, de passar a marcha, de fazer coisas, né, tantas coisas. E só que depois que eu aprendi a dirigir,
Isso passou para o meu inconsciente. A mesma coisa escovando o dente. Quando eu era pequenininha, quando você é criança, você vai ali, né? No bolinha, 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 lava e gosta. Depois, hoje, o que a gente faz? A gente faz escova os dentes fazendo um monte de outras coisas, muitas vezes, né? Nem tá consciente ali escovando os dentes. Dirigir é a mesma coisa. Hoje você não fica pensando, agora eu vou passar a primeira marcha, agora eu vou passar a segunda, agora eu vou passar a terceira. Tudo isso vai para o inconsciente. Então, o nosso cérebro funciona assim. A gente aprende, a gente torna consciência daquilo, mas por uma questão de proteção e sobrevivência, ele vai para o inconsciente. Então, ou seja, 75% do nosso dia a dia é invisível por sensações e sentimentos. Então, se o sono é um comportamento cerebral, 75% dele está invisível. Talvez seu filho não dorme porque você não enxergou ainda, né, o que tem incomodado, o que tem impedido ele de dormir bem, tá? Então, vamos lá. Mas por que que meu bebê acorda tanto, né? Que eu acredito que a maioria está aqui se perguntando, por que que meu bebê tem acordado tanto na madrugada? Onde é que eu tenho que errar? Hoje eu falei com uma mãe e ela estava falando, nossa, Luana, eu me sinto péssima, porque eu vejo na internet, eu vejo no Instagram, todo mundo consegue, todas as mães têm X horas de sono e tal, e meu bebê acorda 10 vezes na noite. Né? E ela se sentia péssima, frustrada. Muitas vezes a gente traz esse problema para nós, achando que a culpa é nossa, né? Me conta aí nos comentários, né, se tem alguém que já se sentiu assim, frustrada, sentiu péssima mãe, sentiu que não dava conta, né, se questionou muitas vezes da sua capacidade, porque seu filho não dorme. Muitas vezes a gente faz isso. Eu falo para vocês porque eu também, né, já fiz isso também, já pensei dessa forma. Tá? Então, primeiro eu quero que vocês entendam que todo comportamento traz uma mensagem. Nenhum comportamento de uma criança, né, quem já é minha aluna que está aqui, sabe disso, que eu falo muito isso. Todo comportamento traz uma mensagem por trás disso. O ato de não dormir ou dormir é apenas uma consequência. Todo comportamento tem uma causa. Não dormir, não comer, ter excesso de birras, insegurança, bater, né? Algumas mamães falam, mas está medindo poder comigo quando já está maiorzinho, né? Mas isso não quer te dizer que seu filho está realmente fazendo isso, está te passando uma mensagem. Então, a ideia é você aprender a observar esse comportamento que ele não está dormindo para entender qual é a mensagem que seu filho está te passando, tá? Ó, a Maria falou, muitas vezes me sinto assim. Terceiro filho, eu achava que sabia cuidar de criança. E é exatamente esse sentimento, né, Maria? A gente, vem o segundo, vem o terceiro, não, já sei, já sei. E eles, cada um que vem, eles vêm para ensinar uma nova coisa para a gente, né? Ensinar realmente que a gente muitas vezes não sabe de nada. Eu passei exatamente por isso, no final eu vou contar um pouquinho do sono da Bela e do Felipe, né? Que são os meus dois filhos. E é exatamente esse sentimento. Quando veio a mais nova, eu já tinha formação de sono. E eu levei um baile para entender qual era a mensagem que ela estava passando, qual era a dificuldade com o sono dela, né? Então, os filhos vêm para isso mesmo. Então, todo comportamento, ele é motivado por uma necessidade, seja ela fisiológica ou seja ela emocional, tá? E é aqui que a gente vai se ater nessa noite, de eu quero ensinar vocês, quero ajudar vocês a observar e conhecer o seu bebê, porque é isso que a gente faz lá na consultoria, né, de conseguir entender um pouquinho mais qual que é a personalidade do bebê, né, você observar no dia a dia qual é aquela fase que ele está passando, o que ele está precisando mais. Então, os bebês acordam, sim, por necessidade fisiológica, que é as mais fáceis da gente diagnosticar, né, fome, sono, frio, calor, dor, né, mas eles acordam também por necessidades emocionais. Vocês vão ver que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá no final, sobre as emoções do bebê e como, né, onde começa tudo isso. Eles sentem sentimentos, sensações, crenças e até mesmo trauma, né, que é uma dessas minha última especialização, que é em traumas intrauterinos. Então, aqui eu gosto de pôr esse desenho para ajudar vocês a entenderem que o comportamento, né, ele vem de um gatilho e de uma necessidade. Todo comportamento, gente, é uma forma de comunicação. Já a real necessidade é difícil chegar nela. A gente tem que observar o todo, o visível, né, e o invisível.
E é aqui que eu quero ajudar vocês a chegarem nessa noite, de começar a olhar profundamente seu bebê, né, qual é a necessidade que ele tem. Então, não caia nesses contos do vigário, que hoje tem inúmeras pessoas na internet, né, eu não julgo, mas muitas vezes tem a mãe ali, eu tive bebê e quero ter uma renda, vai lá e faz uma especialização em sono, um curso em sono. Hoje tem especializações básicas, né, de até R$ 2.000. Então, às vezes a mãe pega aquele manual e já começa a atender e começa a ensinar. Aí gera mais outras mães frustradas, porque não consegue fazer aquele manual com o filho, aquela cartilha, e o bebê não dorme. E aí vai virando um emaranhado de mães e profissionais aí frustrados, porque não sabem o que está falando, não sabem o que está fazendo. Então, aqui, eu sempre, na minha vida, eu gosto de olhar tudo com profundidade, né, de entender. E eu quero trazer esse olhar para a tua maternidade, né, de você aprender a olhar o que é visível, o que é invisível também. Porque cada criança, cada bebê é único, gente. O que faz bem para um pode ser veneno para o outro, né? O que é remédio para um pode ser veneno para o outro. É o caso que a Maria acabou de falar aqui. Eu tenho 3 filhos, né, e eu achava que eu sabia cuidar. Ela até sabe cuidar do primeiro, do segundo, e ela está aprendendo a cuidar do terceiro. Por quê? Porque ele tem uma necessidade diferente, ele é único, ela é única, entendem? Então, assim, ó, quais são os principais motivos do despertar noturno? Antes de eu entrar aqui falando sobre esses principais motivos, eu quero que vocês me coloquem no chat aí quantas vezes, mais ou menos, por noite seus filhos acordam, seu bebê, sua bebê, né? Quantas vezes por noite, né? Se vocês têm essa conta, se não tem, se tipo, já perdeu, é muita, Luana, me pontuem aí para eu poder ajudar vocês da melhor maneira possível. Quantas vezes os seus filhos acordam na madrugada aí? Ou a dificuldade maior é no início do sono noturno, ou é no final? Vou me pontuando isso no chat aí, para mim poder ajudar vocês da melhor maneira, tá? E aí, enquanto vocês escrevem aí no chat, eu vou falar aqui, né, os principais motivos dos despertares. Os principais motivos dos despertares ainda é por fome, sim. Né? Lá no Instagram eu ensino um pouquinho, principalmente abaixo de 6 meses, eu sempre falo para as mamães, é importantíssimo você saber, você aprender o tipo de choro, porque o bebê tem um choro padrão para quando ele está com fome, o bebê tem um choro padrão para quando ele está com dor, o bebê tem um choro padrão para quando ele está incomodado, quando ele está com gases, né? Quando ele está com sono. Vou explicar um pouquinho aqui para vocês, não é a ideia, né? Hoje ensinar sobre choros é mais voltado para o sono, mas é importante que você entenda essa comunicação com seu bebê. O choro de fome, por exemplo, é um choro do né? Aquele ritmado, é ritmado. Lá no Instagram tem um vídeo onde eu explico bastante sobre isso, eu ponho vários choros do bebê para vocês ouvirem e ir treinando. Eu aprendi treinando o ouvido, né? Então, o choro de fome, ele é mais difícil de calar. O bebê, ele acorda na madrugada, ele chora, mas ele tenta voltar a dormir, mas ele chora de novo, com aquele bem anasalado e ritmado. Então, é o choro de fome. O de dor ou incômodo, gás, é um choro de air. Ele é E, I, A. Ele tem um air. Você vai ver a boquinha do bebê abrir e ele começar a fazer alguns movimentos, igual aqui, né? Que esse bebê está com febre. Ele faz o movimento do air, assim, ele abre uma bolinha na boca, né? E fica assim meio incomodado. Se é gases, ele fica naquele air preso o ar, assim, né? E aí você tem que mudar a posição. Muitas vezes arroto também é um choro parecido desse air, né? Se é uma dor, é um choro mais sofrido, mais doído. Você vai ver que seu bebê, nossa, meu bebê tá com dor, né? Você vai sentir isso. Ó, a Maria disse, meu bebê acordava várias vezes na noite, principalmente após a meia-noite. A gente vai falar sobre isso. 1 ano e 2 meses eu não durmo a noite inteira. A gente vai falar sobre isso mais para frente, sobre o horário que acorda, no começo da noite e no final da noite, tá? Sobre como resolver. Então, o choro de dor incômodo é esse choro de mais de air, né? O choro de exaustão também, ele é quase parecido com o choro de dor. Como é o choro de exaustão? Quando meu filho acorda por exaustão. É quando meu filho não dorme durante o dia, né, suficiente,
E aí meu filho começa a acordar várias vezes e chorar, e ele começa a ficar mais rígido, jogar o corpo para trás, se incomodar. Quer dizer que ele está muito cansado para dormir. E esse choro de exaustão, ele é misturado, o choro do né, com o sono, com o próprio choro de sono. Quando o filho está cansado, quando está com sono, sempre é um choro de A ou O, né? Ele vai fazer o A. A maioria dos bebês maiorzinhos se mantém nesse choro do A, né? Que é o choro ou ó, né? No final tem esse sempre A e ó. Quando você começa a observar o choro, você vai aprendendo a identificar isso, ajuda muito, né? Se você treina isso durante o dia, na madrugada fica mais fácil, porque a gente acorda meio atordoada, né? Não consegue pensar muito. Então, é importante você também saber um pouquinho dos tipos de choro para poder ajudar e atender melhor seu filho. Porque muitas vezes, qual que é a nossa tendência? É dar o peito, é dar mamadeira. E aí a gente acaba outro problema aqui, ó, que muitas vezes o choro é de necessidade emocional. Se o bebê está com alguma necessidade emocional, seja que não foi suprida durante o dia, né, ou alguma questão da noite, e a gente acaba não ajudando o bebê a se corregular emocionalmente com a gente, e a gente vai só dando o peito para acalmar, dando o peito, acalmar, não que isso seja ruim, mas lá na frente isso pode trazer, né, uma associação negativa ou uma necessidade emocional desnecessária para o teu filho, porque você está ensinando que ele não tem autonomia ou nem não tem capacidade de engajar com você para se acalmar, né? Que só o peito pode fazer esse fator aí entre vocês. Então, os principais motivos de choro, os motivos de despertar na noite é por fome, por dor, incômodo, exaustão, né? Rotina desajustada, quando não tem uma sequência de atividades para o meu bebê com a atividade certa para a idade dele, né? Quando eu não tenho os estímulos sensoriais, né, certo para a idade dele, quando eu estimulo demais perto da hora de dormir, ou de menos, aí meu bebê acorda na madrugada para brincar. É muito comum isso acontecer. E por necessidade emocional. Então, esses são um dos principais motivos, né, dos despertares noturnos. Tá, Luana, então vamos para a parte boa. Como é que eu faço para resolver? É o que eu acabei de ensinar um pouquinho, né? Primeiro ponto, comece a identificar os tipos de choro, principalmente se o bebê for menor de 12 meses. Aprender a identificar os tipos de choro vai te ajudar, né? Ter essa base aí para você atender o seu bebê bem. Observar o dia, observar a personalidade, a história de vida desse bebê. Vou falar mais profundamente tudo isso, né, ponto a ponto aqui nos próximos slides. Observando o que seu filho tem solicitado de você durante o dia ou na madrugada. Muitas vezes a gente quer resolver o problema do sono do bebê na madrugada. E não é na madrugada que vocês resolvem, gente, é durante o dia. É conhecendo o bebê, é observando o dia do bebê, é estruturando o dia do bebê, é que a gente vai conhecer. E aqui eu quero quebrar mais um paradigma que muitas vezes a gente acha que tem que ter uma rotina rígida, uma rotina engessada, para esse bebê poder dormir bem, para esse bebê, né, ter rotina, é isso. Não é isso, é ter previsibilidade, é seu bebê saber o que vai acontecer, é ter uma sequência básica ali de atividades, tá? Então, é exatamente isso que eu ensino na consultoria personalizada, observar o dia e conhecer melhor o filho. Depois, é importante aprender a identificar se esse comportamento vem de uma necessidade, né, da gestação, do parto ou do pós-parto, que a gente vai falar mais no final, que isso é muito, extremamente importante, tá? Então, vamos começar, né, esquentando os motores aí, esse passo a passo para ajudar seu bebê a dormir melhor à noite, tá? Primeira coisa que é importante vocês saberem, então peguem papel, caneta e comecem a anotar, principalmente os insights a partir de agora, que vão ajudar muito aí vocês na rotina do bebê. Então, o que é importante começar? Encontrar o ritmo do bebê, seguir o ritmo natural, né, implementando uma rotina, que é essa sequência de atividades, são chaves essenciais para um sono saudável. Ritmo, que é do bebê, e a rotina, que é nossa, dos cuidadores, resultam em previsibilidade. Então, não adianta eu te dizer que você precisa ter uma tabela, que você precisa ter um manual, né, que você fazer isso, seu filho vai dormir. Você precisa encontrar o ritmo do seu bebê. Cada bebê tem um ritmo,
Cada bebê tem uma capacidade de ficar acordado por tanto X horas, né? Dependendo da idade, dependendo da rotina, dependendo do ambiente que ele está ali. Então, a primeira coisa é importante entender e observar para encontrar o ritmo, tá? E essa previsibilidade vai proporcionar segurança, que é um dos pilares básicos para o bebê adormecer rápido e dormir bem, tá? O cérebro, desde o nascimento, procura por padrões, e são esses padrões que vão ajudar seu filho a dormir bem. Segundo passo, seu bebê não é um bebê de tabela. Eu encontro diversas mães no direct, no Instagram, né? Ah, meu filho, me dá a janela de sono do meu filho. Muitas vezes lá na caixinha eu respondo, falo, ó, tem essa idade, é mais ou menos esse tempo acordado. Mas não é que tem que ser uma regra, não é que você tem que se frustrar ou meu bebê não está dormindo com 3 horas, não está dormindo com 3 horas. A chave aqui sempre é observar, tá? Observar é a chave de sucesso. E sempre, gente, que a gente vai testar algo, o ideal é testar por mínimo 3 dias. Se você quer encontrar o ritmo do seu bebê, teste uma rotina, teste uma sequência de atividades, no mínimo por 3 dias, tá? Reserve sempre mais horas para a noite, né? E menos por dia, para ele que ele possa dormir bem a noite inteira. E uma coisa que eu também defendo muito, eu não prego 12 horas de sono noturno, como muita gente aí na internet fala. Seu filho tem que dormir 10 horas de sono noturno, seu filho tem que dormir 12 horas de sono noturno, causando muitas vezes uma frustração, né, na mãe, porque o filho não dorme 12 horas de sono noturno. De novo, cada bebê é único. Tem bebê que vai dormir 9 horas de sono e tá tudo bem, tá tudo certo, ele tá crescendo saudável também, tá? Então, aqui eu deixo uma tabela confiável, com uma visão geral, apenas por um dia, né? Da idade para o bebê e mais ou menos quantas horas eles deveriam dormir de dia e de noite. Esse material vai para vocês depois, tá? Então, vamos lá. Terceiro passo: descobrir os reguladores de sono. O sono não pode ser forçado. Lembra que eu falei lá no começo, sobre que eu perguntei para vocês, sobre o bebê que aprendia, nascia sabendo dormindo ou não, né? O bebê, ele já nasce sabendo dormir. A gente que acaba fazendo algumas coisas no percurso aí, né? E aí, com toda essa mudança, às vezes ele perde essa autonomia para dormir. O sono é pura autonomia. A gente não pode forçar ninguém, nem nossos filhos a dormir. Eu quero que vocês saiam daqui dessa noite pensando que vocês são facilitadores do sono. Quando a gente vai para o quarto, né, vocês vão, vou lá fazer meu bebê dormir, vou lá facilitar o sono do meu bebê, já é outra mentalidade, já é outra visão, tá? Que vocês vão ter para ajudar esse bebê a dormir. Quando eu entro no quarto pensando, o que eu posso fazer para o meu bebê relaxar mais? O que eu posso fazer para o meu filho, para minha filha, né? É o facilitar esse sono do bebê, né? Quando a gente tem essa percepção, essa mentalidade, já muda uma grande chave, porque você começa a observar mais seu filho, né? Nós temos os superpoderes, sim, de ajudar nossos filhos a se sentir seguro, a relaxar e adormecer e permanecer dormindo. Quando eles se sentem seguros e relaxados, eles têm, né, essa facilidade para adormecer rápido e para permanecer dormindo, tá? Por isso é importante a gente encontrar o equilíbrio entre a pressão homeostática e o ritmo do bebê. E eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é isso, né? Pressão homeostática, para vocês entenderem. Então, entrando no quarto passo aqui, tá? Regule a pressão homeostática do sono do bebê. E o que é essa pressão? É como você imaginasse aqui esse bebê do desenho. Para quem está no Instagram, tá, gente? A gente está lá no Zoom, se você quiser ver a apresentação, nos stories tem no link. Então, a pressão homeostática é como se fosse essa bexiga aqui, ou esse balão, não sei na sua região, como é que chama aí, né? Me coloquem aí nos comentários. Aqui eu chamava, né, na minha região, eu chamava muito de balão e eu acabei aprendendo bexiga, né? Onde eu morava também chamavam de globo, não sei como é que chamam aí, mas é essa bexiga, esse balão de aniversário mesmo, né? Então, pensem como se fosse uma bexiga. Isso é um ponto muito importante vocês aprenderem para poder regular o sono do bebê. A pressão é que cria a necessidade de dormir.
é essa pressão homeostática, ou seja, quanto mais tempo acordado, maior vai ser a necessidade de dormir, maior o cúmulo de adenoicina, que é um hormônio que ajuda no sono, tá? Esse balão é como se fosse assim, o dia do bebê começasse lá, lembra que eu falei que o sono, a boa noite de sono começa quando o dia começa? Então, quando amanhece o dia, o balão do bebê está murcho, a bexiga do bebê está murcho. Então, o que ele faz? Ele começa a soltar e ir enchendo essa bexiga. Essa bexiga vai enchendo. Só que essa bexiga não pode chegar muito cheia no final da noite. Porque se ela chegar muito cheia, ela estoura e o bebê não consegue dormir. Daquele efeito vulcânico lá que a gente já falou, que o bebê começa a acordar várias vezes da noite porque ele está extremamente cansado. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso esvaziar essa bexiga de tempos em tempos, né? E é exatamente isso quando a gente encontra o ritmo do bebê. É de quanto tempo meu bebê precisa esvaziar essa bexiga e o quanto tempo dormindo novamente ele precisa, né, para essa bexiga esvaziar um pouquinho. Então, isso é a necessidade da soneca. Quando eu descubro o ritmo e a pressão homeostática, eu descubro os tempos certos durante o dia de eu ir esvaziando essa bexiga, tá? Para ela não chegar muito cheia no começo da noite. E o quinto passo, vocês vão me pontuando aí se está claro, se ficou alguma dúvida que eu volto, tá? O quinto passo, elimine os bloqueadores do sono. O que são os bloqueadores do sono? Nós temos um caminho, né, de cortisol. Esse cortisol é um hormônio do despertar. Ele é um hormônio oposto ao hormônio do sono, que é a melatonina. Então, eu costumo dizer sempre que o dormir é uma combinação matemática, né, de você conseguir regular o cortisol e a melatonina, para esse bebê poder seguir, né, por esse caminho aqui durante o dia e a noite, de forma que você tenha regulado esse cortisol e melatonina. Agora, se é o cortisol que está ditando a regra nesse caminho aqui, provavelmente o seu bebê, né, não dorme bem. Provavelmente seu bebê acorda muitas vezes na noite. Lembra que eu falei lá a questão dos horários, né? Quando o cortisol rege o caminho do dia do bebê, esse bebê tende a acordar muito, né? Nas primeiras 3 horas de sono. Né? Nas primeiras 3 horas ali, coloquei meu bebê para dormir, com 40 minutos ele acordou, com 1 hora ele acordou, com 2 horas ele acordou. Quer dizer que este cortisol, esse hormônio do estresse, está regendo o dia dele. Então, você precisa encontrar ferramentas, que eu vou explicar um pouco mais na frente, de como ajudar a eliminar o seu bebê, eliminar esse cortisol, tá? O material, o PDF eu vou disponibilizar assim depois, podem ficar tranquilos. Anotem mais o insight de vocês, que esse material vai lá no grupo do WhatsApp. Quem está no Instagram, tá? Entra, quem não está no grupo, só para quem está lá no grupo VIP do WhatsApp, que vai receber esse material. Então, gente, o caminho do cortisol é que é um dos maiores bloqueadores do sono. Então, como é que a gente elimina o caminho do cortisol? Tempo ideal de soneca, ajuste de soneca, horário para adormecer à noite. Então, o seu bebê tem sim que ter um tempo, dependendo da idade dele, um tempo legal de soneca. Tem que ter o ajuste, ele não pode dormir demais, ele não pode dormir de menos, ele tem que dormir na hora certa e a quantidade certa. Hoje eu falei com uma mãe com um bebê de 7 meses. Ela me falou: ó, ontem meu bebê acordou para brincar, ficou brincando lá na noite, eu não sabia o que fazer. Aí eu fui conversando, ela falou: tá, e aí quantas sonecas ele fez ontem? Como foi? Ah, ela fez 4 sonecas ontem, né? 7 meses, 4 sonecas é muito. Quer dizer que eu tô dormindo, ele tá dormindo demais de dia, né? E tá roubando o sono da noite. Quer dizer que à noite ela vai acordar para brincar mesmo, para estar descansada, não tem sono. Então, lembra da matemática? É fazer esse ajuste de tempo soneca, o horário ideal de soneca para a idade e ter um horário para adormecer no começo da noite. É muito importante ter esse horário para ir adormecer. Isso são para você vai eliminar esse caminho de bloqueadores aí do sono, que o principal é o caminho do cortisol. Aqui eu estou falando de forma bem simplória, tá? Porque a gente não tem tanto tempo assim para me aprofundar isso. Mas eu quero levantar alguns pontos aqui também do cortisol, para vocês terem uma noção como a gente produz cortisol.
Se você não conhece seu bebê, o temperamento, a personalidade, e seu bebê é um bebê que não gosta de colo de outras pessoas, e você está forçando, muitas vezes tem isso, né? Principalmente quando é avô, sogra, né? Que quer pegar o bebê a todo custo, ou que vê a fulaninha lá da outra rua de baixo que apareceu, ah, pega aqui meu neto e tal. E seu bebê não gosta muito de ir no colo desconhecido, né? É da personalidade dele. Aquele ato de ele ir no colo de outra pessoa, ou seu bebê está com 7 meses, está na angústia da separação, e ele quer só a mãe, ele não quer nem o papai. Aquele fato dele ir no colo de outra pessoa, eu estou produzindo cortisol, né? E aí, durante o dia, vários fatores eu estou produzindo cortisol. Se meu bebê é mais sensível à audição, o Felipe sempre foi muito sensível à audição. Eu nunca tive música ligada em casa alto, barulho e tal. Aquilo incomodava ele, estressava ele de uma forma. Então, o que acontecia? Isso produzia cortisol. Tudo que vai produzindo cortisol durante o dia, você vai ver que esse bebê, essa criança vai ficando mais agitada, né? Mais agitado, e ela vai ter dificuldade de dormir. Então, o caminho do cortisol que é formado durante o dia, ele impede a melatonina de cumprir seu papel, que é deixar o bebê dormindo a noite inteira e permanecer dormindo, tá? Então, sexto passo, ajustar o nível certo de melatonina. Uma vez que você está conseguindo eliminar aí todo esse caminho do cortisol, o que eu preciso fazer para, né, ter o nível certo de melatonina? A melatonina, ela é um hormônio que ela é produzida no escuro. Então, é muito importante eu ter um ambiente de qualidade. E aí, gente, não é só o escuro que meu quarto tem que fechar a janela e tal. Não, o quarto, o ambiente do sono tem que ter um ambiente adequado, tem que ter um ambiente seguro, bebê. Eu sempre sugiro que a família tenha o berço, seja quarto compartilhado, mas que tenha o berço, ou a cuna, né? Eu tô vendo que tem algumas mamães aqui, né? La mamá, ou la cuna mesmo, né? Para o bebê dormir. Então, tem que ter um ambiente, o berço, um ambiente adequado para ele poder dormir, né? E esse ambiente não é só pensar em escuridão, um quarto escurinho ou ventilação. É temperatura, é sim o quarto com a iluminação adequada, mas é um quarto que eu sempre falo que é um quarto limpo, organizado, limpo, sem poluição visual. A gente tem essa cultura, né? Eu caí nessa no meu primeiro filho, fui lá, comprei protetor de berço, comprei quadro, comprei isso, comprei aquilo. Depois comecei a estudar sobre sono, comecei a tirar tudo aquilo. Eu falei, gente, que tem estímulo demais. Quarto para dormir, tem quarto para dormir, né? É de preferência, não precisa ter brinquedo lá. Se você não tem um ambiente de sono, um quarto de brincar, uma sala, um lugar para pôr os brinquedos e tem que pôr no quarto, tenta pôr dentro do guarda-roupa, tenta pôr ou num cesto tampadinho, tenta não pôr um ambiente mais, sempre o quarto mais clean, né? Escolha bem os forros de cama, os protetores de berço. Às vezes você tá lá sobrevivendo para dormir no berço, mas é aqueles bichinhos tremendos, assim. Como é que seu bebê vai dormir? Às vezes ele até acorda à noite, mas ele vê aquele tanto de bicho lá, ele começa a conversar com os bichinhos, começa a querer brincar com os bichinhos. Então, tem um ambiente adequado. Tudo isso vai ajudar na produção de melatonina. Então, cuide da temperatura, lembrando que a temperatura ideal para dormir é entre 22 a 26 graus, tá? Cuidem disso, tá? E é importante, eu vou falar no próximo slide mais sobre a temperatura, nos horários certos, como ela ajuda aí na melatonina e no sono. Então, cuidem desse ambiente. Cuidem, tenha sol pela manhã. Eu sempre falo isso nos stories para quem acompanha. Gente, não lembra lá da avó, né? Põe esse bebê para tomar sol. Eu lembro muito da minha avó falando isso para as minhas filhas, tal, né? Não tive a oportunidade da minha avó com os meus filhos, mas eu lembro muito dela falando com isso e já tinha um fato nisso. Por quê? Porque aqui no meio da nossa testa a gente tem um relógio biológico, nosso master clock, é ele que dá ritmo. Lembra lá o primeiro passo, encontrar o ritmo do bebê? É ele que dá ritmo da manhã. Ele dá ritmo para o corpo do bebê. E toda manhã esse master clock ele é resetado, né, pela luz solar. Então tenha, leva seu bebê, nem que for no quintal, na sacada do prédio, para tomar um solzinho pela manhã. Se tiver a oportunidade de brincar numa pracinha, na frente de casa, no quintal de casa, ótimo, melhor ainda, né? No hall do prédio, leva esse bebê para brincar, para fazer um passeio rápido pela manhã.
para tomar sol. Isso vai ajudar na produção de melatonina também. Cuide da alimentação, e aqui vale para a mamãe, né, que está amamentando, e para o bebê também que já come. Insira mais triptofano na alimentação do seu filho. Hoje mesmo eu postei no Stories lá o café da manhã das crianças, os lanchinhos das crianças, eu sempre coloco banana, uva, né, morango, eu sempre procuro, né, dar peixes, grãos, tudo que for aliado, né, que tenha a produção de triptofano, vai ajudar seu filho a dormir melhor. Então, vai ajudar ele a produzir melatonina melhor. A casca da uva é rica em ajudar na produção de melatonina. Então, se você amamenta, come também, coma melhor, insira mais triptofano na sua dieta, como também na do bebê. E o principal, que muitas vezes a gente não esquece, que a gente não faz, é honrar a noite. Quando eu fui estudar mais sobre história de sono, eu fui perceber, né, que todo nossos antepassados, nossa geração, dormiam muito melhor que nós, porque eles tinham mais essa cultura de honrar a noite, que é o quê? Acabou o dia, eu não tenho tanta dominação, né, dentro da minha casa. Eu não preciso, vai dando 5, 6 horas da tarde, não precisa, porque a energia hoje, né, tá um absurdo, você não precisa estar ligando, né, todas as lâmpadas da sua casa, deixa um ambiente mais clean, algumas luzes apagadas. Esse é o ritual de honrar a noite. Muitas vezes, quando a gente fala de ritual de sono, vocês pensam que é só dar o banho, né, às vezes dar o banho de camomila lá, que acha que é milagroso, fazer isso, aquilo, cantar uma música, amamentar e pôr para dormir. Não, gente, isso não é só ritual. Ritual, a gente tem 4 rituais importantes, que é o ritual da manhã, que é a questão do sol, do bom dia, abra sempre as cortinas, canta uma música, pergunta se seu filho dormiu bem, converse com ele, comece a trazer esse mindset de qualidade de sono, que a gente fala de, né, mind sleep, de pensar também que o sono é um benefício para o teu filho, não é uma coisa pesada, porque muitas vezes a gente vem com isso, que o sono é uma coisa pesada. Nossa, eu tô indo lá para a sessão fazer meu filho dormir, isso já vai assim, aquele pesado. Não é, se você tá com esse sentimento que é pesado, tô indo lá fazer dormir, porque você não tá fazendo esse beabá aqui do dia, ajustar o nível de melatonina, ter um ritual do bom dia, ter um ritual para soneca no ambiente adequado, ter um ritual no começo da noite de honrar a noite, né, de diminuir as luzes artificiais, de diminuir o estímulo. Aí sim, por último, você pode fazer um ritual, né, que é o banhozinho, a massagem, amamentar e pôr na cama. Lembrando que essa produção de melatonina aqui, ela começa meia hora antes do sono propriamente dito. E ela acaba ali por volta de 2, 3 horas da manhã. Ela é lembra lá no começo? De ondas? O sono é ondas e a produção de melatonina também é em ondas. Ela começa e ela vai terminando, e aí começa o ritmo do cortisol, tá? Gente, vamos lá. Concordo plenamente com o quarto limpo, isso mesmo. Esse processo do sono vai até que idade? Na verdade, o ideal é até os 12 anos, tá? Assim, no mínimo, seria até os 8 anos, a gente começar a ter todos esses mesmos cuidados. A única diferença é que eu vou só avisar o pessoal que está aqui no Instagram, gente, que eu vou sair, porque minha bateria está acabando. Então, eu vou encerrar aqui no Instagram. Então, vai lá pro Zoom, quem está aqui, tá? Eu vou encerrar, senão vai descarregar e eu não vou conseguir nem ver o vídeo depois. Pronto. Então, à medida que o bebê vai crescendo, a criança vai crescendo, são mais questões de alimentação e questões emocionais. A rotina impacta? Impacta. Mas aí entra muito essa questão de educação. Tempo com tela, a alimentação que começa a vir mais, né, o açúcar, os doces, a cafeína, o refrigerante. Então, isso começa a afetar também, pode afetar também o sono. Questões emocionais com o próprio relacionamento na escola, questões emocionais começam a vir em questão com prova, ansiedade, relacionamento com o pai, com a mãe, com amigos, tudo isso afeta o sono aí, principalmente acima dos 5 anos, 6 anos, até os 12 anos, são esses os problemas mais comuns, né? Mais ainda pequeno, são esses mais voltados ao ambiente, temperatura, né? Mas de uma forma um todo, tudo isso aqui afeta o sono de 0 a 12 anos. E o ideal seria a gente cuidar, né,
disso até os 12 anos, para o nosso filho ter realmente um desenvolvimento saudável e o melhor desenvolvimento cerebral, para ele ser um adulto de sucesso, tá? Sétimo passo, gente, vou correr aqui para mim não fugir tanto do horário, para abrir mais tempo para vocês para dúvidas, tá? Fuja do mapa da atenção. Eu fiz esse mapa aqui, que é um dos principais fatores que a gente deixa de olhar e a gente acaba criando ali tensão no dia a dia do nosso bebê, que é o quê? Ambiente, mais questões sensoriais. Hoje na internet, pelo menos no Brasil, são pouquíssimas pessoas que eu vejo falar sobre questões sensoriais do bebê, né? De como o sensorial, primeiro que a gente só fala dos 5 sentidos, a gente tem 7, né? Hoje eu não vou conseguir aprofundar tudo isso aqui, mas os bebês têm 7 sentidos aguçadíssimos e eles precisam ser equilibrados durante o dia. Por isso que lá no Instagram eu coloco tanta atividade, ideia de atividade. Na consultoria, quando eu olho para a carinha do bebê e sei a personalidade dele, eu consigo trabalhar e dar a dica que você vai trabalhar mais essa brincadeira ou essa, que vai ajudar aí no seu bebê, né, a fugir desse mapa da atenção. Então, tenha sempre esse ambiente, quando eu falo limpo, não é só limpo, né, cheirosinho, organizado, é um ambiente organizado. Tudo isso vai começar a formar um mapa mental da tua criança. Só que a tua casa está muito agitada, muito bagunçada, muito poluída, seja de brinquedos, de coisas, esse bebê vai ter mais dificuldade de adormecer. Ele vai sentir aquela poluição mental. E lembra, sono é um comportamento cerebral. Tudo que afeta o cérebro do bebê vai dificultar, vai criar mais tensão, ele vai demorar mais para adormecer. Organização do ritual. Muitas vezes a gente fica perdida, porque eu sei que a maternidade não é fácil, é difícil, a gente tem N outras coisas a fazer. Quando você viu, pá, já deu o horário, era para você colocar seu filho para dormir. E aí você começa a ficar agitada, não sabe por onde começa e tal, ou começa aquele ritual muito rápido, porque vai perder o time e seu filho vai dormir fora do hora. Então, tem uma organização do ritual. Aqui até hoje, os meus estão com quase 4 e quase 2, né? Mês que vem a Bela faz 2 e no outro mês o Felipe faz 4 aninhos. Então, até hoje eu tenho despertador. Eu tenho 3 despertador quando vai dando os horários do ritual, porque a gente se perde. Às vezes é uma louça que você não terminou de lavar no jantar, às vezes é uma brincadeira, é uma atividade da escola, uma tarefa que veio, e aí você acaba se perdendo. Até hoje eu tenho alarmes. Deu 7h30, primeiro alarme. O alarme da guerra de beijos, né? Que é o tempo de conexão. A gente já, se não tomou banho ainda até 7h30, o Felipe já sabe. Guerra de beijo é o horário que a gente já vai ali se beijando, se abraçando, tendo, né, um momento de conexão, um momento de risada, de brincada, para poder começar a organizar um ritual. Então, se não tem, né, já aquele ritmo, use o alarme do celular a seu favor, use a tecnologia e o ferramenta as ferramentas em seu favor. Deixa eu ver. A Kali perguntou, o rosto do bebê é que determina a personalidade? É assim, Kali. Quando a gente olha para o rostinho do bebê, todos nós temos 60 pontos de traços da nossa personalidade, né, no nosso rosto. E quando a gente olha para o bebê, para a mãe, para o pai, a gente já consegue ver alguns traços da personalidade. A personalidade, ela é o quê? 50% do pai, 50% da mãe, né, mais o ambiente que ele vive, né? Tudo isso é o que forma a personalidade. Então, quando a gente começa a olhar, a gente já sabe um pouquinho, né, se ele é mais mental, se ele é mais emocional, se ele gosta mais disso ou daquilo. Vou falar daqui a pouquinho mais sobre isso, tá? Então, depois no mapa mental, é o tempo de conexão, trabalhar isso para fugir dessa tensão. O que é esse tempo de conexão? Quem é aqui minha aluna sabe, né, o quanto eu falo sobre isso, sobre o tempo de conexão. Nada mais é, gente, do que 5 minutos. Lembra que eu coloquei ali que eu ponho o alarme no celular para brincar com as crianças nesse momento? Não é que o alarme no celular vai me ajudar, que eu tenho que brincar com as crianças. É 5 minutos que você precisa, gente, para você cair a ficha, desconectar, porque a gente tem 1000 coisas na cabeça. A gente tem dificuldade de viver no aqui e agora, né, Bruna? A gente tem dificuldade de estar aqui. E aí, o tempo de conexão é o quê? É aquele tempo, aqueles 5 minutos que eu vou tirar no final do dia para o meu filho, para brincar do que ele gosta de brincar, né? Para fazer o que ele gosta de fazer. E longe do celular, é longe das telas,
É longe de tanto problema, preocupar se eu tenho que limpar a casa amanhã, preocupar se eu fiz a janta, se eu tirei carne ou não. É dar aqueles 5 minutos que seja para o seu filho. Se seu bebê é menor ainda, não sabe escolher o que é brincar, né, o que ele quer brincar, você vai começar a observar. Eu faço tempo de conexão desde os 4 meses de vida do Felipe. Então, tinha vez que ele escolhia amamentar e estava tudo bem. Tinha vez que ele escolhia ficar quietinho no meu colo e estava tudo bem. Era o tempo de conexão dele e era o tempo que ele estava escolhendo. Tinha vez que a gente lia o mesmo livro umas 10 vezes e estava tudo bem, entende? Então, é importante ter esse tempo de conexão do dia. Depois, é a questão da temperatura que eu falei lá. Temperatura no início da noite sempre tem que estar mais fresco. Na primeira hora, para o bebê adormecer, o corpo dele aquece para ele poder relaxar e dormir. Então, vocês têm que muito cuidar isso. Às vezes a gente tem a cultura de dar um banho quente e já pôr a roupa no bebê, né? Não sei como é a região que vocês estão, se é muito quente. Agora acho que está quente no geral, né? Ainda não entrou tanto friozinho assim, mas é importante vocês cuidarem disso, da temperatura no início da noite, tá? Sempre o quarto, se não tem ar-condicionado, põe o ventilador, abre as cortinas, né? Traga a ventilação para esse quarto no início da noite, para que a temperatura corporal do bebê não seja maior que a temperatura do ambiente. A temperatura do ambiente, desculpa, falei ao contrário, tem que ser menor do que a temperatura corporal. E isso também tem que cuidar no meio da noite. Lá pelas 3, 4 horas da manhã, quando a melatonina acaba, o corpo do bebê também esfria, e muitas vezes o bebê acorda 4 horas da manhã por frio. Então, sempre observem isso, tá? A questão da luz e do ruído. Também é questão de eliminar o mapa da atenção. Outro, medo e questões emocionais. E conhecer a história do bebê, que eu vou começar a entrar aqui, né, no que eu vim revelar nessa noite, para vocês, que é um pouquinho mais sobre a história dos meus filhos e sobre o sono deles. O quanto a gente não sabe a questão de medo e questões emocionais, o quanto interfere no sono do bebê. E muitas vezes você não tinha nem ciência, nem o mínimo desse conhecimento para isso. Gente, tudo bem até aqui? Tá tranquilo? Vocês estão conseguindo entender? Estou muito rápido? Estou muito devagar? A gente já está chegando aqui nos pontos finais aqui, né? Onde eu vou contar a história aqui dos meninos, que muita gente está curiosa, e falar o que eu trouxe de novidade aqui nesse mês para vocês. Então, vamos lá. 8 passos. Entender o temperamento do seu bebê. Todos nós, aqui eu vou dar um presente, tá? No final da live, para quem não tem ainda, quem não sabe o temperamento do bebê, no final da live eu vou deixar um post lá, no final da aula eu vou deixar um post lá no feed do Instagram. Quem comentar lá o que tá achando, o que achou dessa aula, o que mais aprendeu, né? Os melhores comentários eu vou enviar no direct um presente se você ainda não sabe o temperamento do seu bebê. Eu vou ajudar você a diferenciar, tá? Um teste que vai ajudar aí vocês nisso. Então, tipo de temperamento. A ideia aqui não é rotular o bebê, mas visualizar como ele enxerga o mundo. Cada bebê já nasce com um tipo de temperamento, que é diferente da personalidade, tá? O temperamento é uma predisposição que depois vai formar uma personalidade. E a personalidade, é importante vocês entenderem que não é fixa. Ele tem uma predisposição. À medida que ele for crescendo, lembra que a personalidade é 50% do pai, 50% da mãe, mais o ambiente todo que ele vive, né? E o temperamento é o que? É como se fosse, né? Já vem do nome, do tempero. Como é que esse bebê vê o mundo? Como é que esse adulto vê o mundo? E aí a gente tem 3 principais temperamentos, que é os fácil, moderado e o difícil. Os bebês de temperamento fácil é aquele bebê que adapta mais facilmente à situação, né? E reage de forma leve às novidades. São regulares mais em alimentação e sono. O moderado, ele tende a se isolar mais ou ir mais devagar com as coisas. Ele muitas vezes pode mostrar um humor mais negativo, mais áspero, mais na dele, mais quietinho. E tem o temperamento mais difícil, que são os mais agitados, né, que demoram mais para adaptar ao novo, tende a ter episódios frequentes de choro do nada, né? São classificados como os bebês ou as crianças difíceis. Aqui, mais uma vez, a ideia não é rotular, e não tem temperamento bom, nem temperamento ruim. Todos os temperamentos, sejam fácil, moderado ou difícil, todos eles têm pontos positivos
como os pontos negativos. Por exemplo, o bebê fácil, ele é muito fácil de adaptação, porém, ele é um bebê muito difícil de questões em relação a questões emocionais, porque muitas vezes ele não vai transparecer a dor dele, nem transparecer a dificuldade dele. E aí, quando ele cresce, às vezes vai ser uma criança muito mais difícil de você acessar, quando ela tem um problema na escola, um problema com os amigos, né, com o problema dela. Então, porque ela não tem essa dificuldade de olhar para as suas emoções, né, diferente do moderado e difícil. Então, não existe temperamento bom ou ruim. Todos os temperamentos são importantes e todos têm pontos positivos e negativos. E aqui é muito importante você saber o temperamento do seu filho, para na hora que você for colocar ele para dormir, ou lembra lá de todos os hormônios que impactam, né, no cortisol, no estresse, no dia a dia do bebê, o temperamento dele é que vai ditar isso. Se ele se estressa ou não, se ele fica mais agitado ou não. E aí, consequentemente, ele vai demorar mais para dormir ou acordar mais vezes. Conhecer os imprints emocionais é o 9º passo, gente. Aqui entra, quando eu descobri tudo isso, e essa aqui é a minha última especialização em traumas infantis, foi quando eu, tipo, meu mundo caiu, né, literalmente, de saber tudo isso, o quanto nossos bebês têm imprints emocionais e o quanto isso afeta o sono do bebê, é uma informação que hoje no Brasil é pouquíssimo divulgada, né? Até tem pouquíssimos cursos, livros falando sobre isso no Brasil, mas lá fora é muito claro, né? É muito transparente isso. E aqui muita mamãe não sabe. Me coloca aí quem já é minha aluna ou quem já acompanha no Instagram e já tem uma noção desses imprints emocionais que afetam aí no sono do seu filho. Todos nós, né, temos principais momentos na nossa vida onde a gente já moldou a nossa personalidade e a nossa predisposição de temperamento. É a descoberta da gestação, aquela célula ainda ali, né? Como é que foi a descoberta da sua gestação? Como é que foi a reação da mamãe, do papai, da família ao descobrir que aquele bebê está ali, né? Depois dessa descoberta, será como foi essa multiplicação celular? Esse bebê multiplicou as células dele com amor, pensando que ele era querido, pensando que ele era bem-vindo? Ou será que esse bebê multiplicou, fez a multiplicação celular com sentimentos de rejeição, de medo, de culpa, de insegurança? Porque muitas vezes a gente está, né, planejando, esperando a gestação, mas quando ela acontece, a gente leva um susto. Ou muitas vezes a gente nem estava planejando aquela gestação. E aí a gente fica sem chão, né? Que é totalmente normal e comum. Mas e aí? Qual que é o imprint emocional que meu filho tem? E aqui, gente, não é trazer culpa para sua maternidade, tá? Não é trazer mais culpa, não. Aqui é trazer conhecimento mesmo e consciência, que muitas vezes seu filho não dorme ou chora desesperadamente, mas é por aquele motivo lá no começo da gestação, que toda vez que ele tem uma insegurança, e isso acontece muitas vezes na hora do abandono, da separação ali, né? Eu vou dormir sozinho, a mamãe está no outro quarto, vem aquele primeiro imprint emocional lá. Quando a minha mãe descobriu que eu tava aqui na barriga dela, qual foi a reação dela? Foi de susto, foi de medo, foi de reação. Ah, Lona, mas eu amei. Depois, né? Todas nós amamos. Mas aquele imprint emocional já ficou no teu filho, né? Por meio de terapias, por meio de várias coisas de vida. Hoje eu atendo como terapia mães que quando eu vou olhar a fundo em terapia, ela tem um imprint emocional de uma série de repetições na vida dela hoje, que ela passou lá na descoberta da gestação dela. Então imagina seu bebê, que é recém-nascido, tem 6 meses, tem 1 ano, tem 2 anos, como isso ainda está fresco para ele. Se nós temos comportamentos emocionais ou vícios emocionais que regem lá os nossos primeiros imprints emocionais, que talvez foi de rejeição, foi de medo, foi de insegurança, que é muito comum acontecer, né? Todas nós não somos alecrim dourados que olha para a barriga e fala, tô grávida, né? Que coisa maravilhosa. E mesmo tendo essa boa reação, muitas vezes a gente vai ter sentimentos ruins dentro da gestação. E isso vai passar para o bebê, de alguma forma. E é uma visão, muitas vezes, que ele é errônea desse bebê.
que ele tem já como um imprint emocional, porque o cérebro dele ainda não tinha capacidade de interpretar tudo aquilo que estava acontecendo. Aqui é uma multiplicação celular, que muitas vezes esse corpo já nasceu com um corpo de estresse, com um corpo de rejeição, de abandono. E vou dar um exemplo para ficar mais claro. A mãe, né? Vou contar a minha história, né? Que vai ficar mais fácil. Por exemplo, eu descobri a minha gestação do Felipe, que é o mais velho, com 2 meses. Por mais que eu tentava já há uns 2 anos, sabe aquela fase que você fala, não, vou desistir de ficar todo mês fazendo teste? Eu desisti. Quando eu desencanei, eu consegui engravidar, né? E eu passei 2 meses sem olhar para ele, sem saber, né, que ele estava ali. E aí, muitas vezes, quando acontece isso, a mãe ingere álcool, segue bebendo café, né? Se a mãe fuma, às vezes ela segue fumando. E aí, qual é a interpretação daquele bebê? A minha mãe está me envenenando, a minha mãe não me quer aqui. E muitas vezes a mãe nem sabe que o bebê está ali, entende? Como é esse imprint emocional? Isso pode afetar a vida do bebê para sempre, da criança para sempre, né? A não ser que for trabalhado, né, hoje tem vários tipos de terapia para isso, mas que não for trabalhado, esse bebê vai continuar tendo esse comportamento, tá? Depois da descoberta do sexo, eu atendi uma cliente que ela chorou 6 meses. 6 meses da gestação dela, ela chorou. Porque veio um menino e ela queria uma menina, né? Esse menino não dormia, ele era extremamente apegado, extremamente inseguro, né? Quando a mãe saía de perto dele, ele chorava muito. E essa mãe chorou durante a gestação por 6 meses. Ah, Luana, mas eu não chorei assim. Mas eu fiz a onda do momento, né? Como é que é? Me coloquem aí quem fez o chá de revelação lá. E aí vocês imaginam, o que é aquele chá de revelação proporciona para o bebê? Que começa aquele sorteio lá, né? A avó fala, eu quero que venha uma menininha. O pai fala, eu quero que venha um menininho. A fulana amiga, tem. Aí já começa aquela guerra, né? Ali, assim, de forma de brincadeira, que é lindo, maravilhoso, mas a gente nunca parou para pensar o quanto a gente está afetando a cabecinha do nosso bebê que está lá na barriga da mãe. Aquela expectativa. E aí você nasce, vem uma criança que tem uma situação na escola, uma apresentação ou qualquer situação que ela vai ter que se expor ao mundo, que vem no emocional dela, segurança, medo, ansiedade, simplesmente porque ela passou por um chá de revelação. Entende? Mais uma vez, a ideia aqui não é trazer culpa para nenhuma maternidade, é trazer consciência. Muitas das coisas dessas aqui eu também fiz e eu não tinha consciência. Hoje, se eu tiver um novo filho, eu não faço chá de revelação. Hoje eu vou ficar mais atenta, né, a muitas outras coisas, né? Faz o chá de bênção, eu acho que a gente tinha que trazer isso mais para o Brasil. Faz o chá de bênção, abençoa aquela vida, abençoa aquela criança. Tudo isso vai no imprint emocional do bebê. E aí vai trabalho para a gente poder, né, trabalhar isso, eliminar isso. Nascimento, gente, o nascimento é um dos momentos mais traumáticos na vida de um ser humano. Porque o nosso cérebro não está pronto, né? Não está pronto para processar tudo aquilo. Nascer é uma decisão do bebê. E muitas vezes hoje o parto cesariana já virou uma indústria, né? Nós somos doutrinada a ter cesárea, porque é mais fácil, porque é mais rápido, porque eu não vou sentir dor, porque eu não vou sentir medo, né? E aí a gente já está quebrando a primeira regra emocional do bebê, que é ele decidir de quando ele quer vir ou não. E aí, depois você quer que seu bebê dorme sozinho. E aí, qual que é o imprint emocional? Eu não posso decidir nada. Se eu não decidir nem nascer, né? Como que eu vou decidir de conseguir dormir sozinho? É loucura o que a mamãe está pensando propor. Tirar o peito para mim dormir são os imprints emocionais que afetam diretamente o sono e a segurança e a sociabilidade do bebê, tá? Nascimento muito rápido, muito devagar, nascimento dolorido, hora de parto, às vezes foi tudo perfeito, maravilhoso, teve doula, teve isso, aquilo, mas na hora ali, se o bebê teve uma posição que ele não gostou, que ele doeu, eu atendo muitos casos assim, de bebê que esfrega muito a boca, o olho, a gente vai olhar, através da microfisioterapia, a gente consegue dar data para isso, de quando foi esse trauma, tá? Para ajudar vocês a entenderem isso.
E aí aquele bebê tem dificuldade na hora da separação, que é a hora dele adormecer sozinho, ou quando ele acorda no meio da madrugada e ele fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E vem toda aquela questão do imprint emocional, tá? Golden Hour, mais um ponto. No Brasil, 60% ainda, né, das mães, elas são abusadas no sentido do seu direito de ter a Golden Hour. Muitas vezes o bebê vai para a limpeza, muitas vezes o bebê vai para o médico, para os braços da pediatra, de toda a situação, para fazer a avaliação, e não vem para o braço da mãe. Às vezes o bebê só vai para o braço da mãe, vai ser amamentado lá no quarto. E é importantíssima essa Golden Hour, gente, tanto para a imunidade, para um laço emocional do bebê, tanto para a amamentação, tem inúmeros benefícios. E para o sono, tem um malefício. O bebê que não tem a Golden Hour, muitas vezes é um bebê muito mais inseguro, que tem muito mais dificuldade de adormecer do que um bebê que teve, tá? Esse momento com a mãe, na primeira hora de vida. E aqui são até procedimentos simples, tá? Como o teste da orelhinha, teste do pezinho. Dependendo do temperamento desse bebê, isso vai afetar, sim, o sono dele, vai ser um trauma, vai ser um imprint emocional negativo, tá? E no pós-parto, né? Aqui, no pós-parto, muitas vezes quando foi para casa, aí a mãe, né, acaba o chão da mamãe, que a mamãe não sabe mais o que fazer, ou tá aquele começo é muito difícil, doloroso com a amamentação, né? Tudo aquilo pode ser, às vezes, muitas vezes é no pós-parto que você descobre um freio lingual, aí tem que voltar para o médico para fazer o pique. Tudo isso pode ser momentos traumáticos que vai afetar o sono do teu filho, tá? Então é muito importante. E aqui, contando um pouquinho também a história que eu prometi para vocês contar, o Felipe, por exemplo, foi um bebê que nasceu de icterícia. Ele veio aqui para a incubadora, né? Por mais que ele nasceu bem, com 4,2 kg, nasceu a termo, tudo certinho, mas ele teve icterícia, né? E aí ele foi para a incubadora. Então ele tem esse trauma de gestação aqui, entre alguns, né? Quem é minha aluna, quem já participou lá do clube, sabe. Eu já contei algumas coisas, mas hoje eu vim falar mais disso, que ele é um bebê, foi um bebê que teve que fazer passar por foto. E isso afetou muita questão dele de adormecer no escuro, adormecer sozinho. Foi um processo no começo que a gente conseguiu evoluir. A Isabela, a mais nova, ela é um bebê de pandemia. Eu senti muito medo. Eu estava em outro país, né? Eu fui para uma ala sozinha para ela nascer, eu estava bem no meio do boom da pandemia. Por muito tempo ficou aquela discussão ali dos médicos, o pai pode, o pai não pode, bem meu nervoso, grávida ali, né, pensando se eu ia ficar sozinha naquela ala, se meu marido ia poder ir, não ia. Então a Isabela foi um bebê que demorou para mim entender isso, e foi através dela que eu vim estudar sobre traumas intrauterinos e de nascimento, como isso afetava o sono. Porque ela chorava muito para dormir. E mesmo sabendo todo o beabá do sono, e às vezes ela acordava com aquele choro dolorido na madrugada, aquele choro sofrido na madrugada. E aí, quando a gente foi, né, fazendo terapia e entendendo um pouquinho mais, eu descobri que toda essa questão da pandemia, tudo isso que eu passei, veio para o imprint emocional dela, todo esse medo, essa insegurança, e afetou diretamente o sono. Lembra lá, como eu falei lá no começo, um dos primeiros pilares do sono, para o bebê ter um sono seguro, né, é a segurança e o relaxamento. Se o bebê não tem segurança, se esse bebê está com medo, está inseguro, ele não vai relaxar e não vai dormir bem. Ele vai acordar várias vezes na noite. Então é importante vocês olharem o seu filho como um todo, aprender a conhecer a personalidade, o temperamento, entender qual é a história de vida do seu bebê, o que você passou na gestação. Tem alguns estudos que dizem assim, que quando a mãe tem um ataque de ansiedade durante a gestação, seja ali, que é muito comum depois de 7 meses você começar a ter um ataque de ansiedade, quer que o bebê nasce, né? Se aí já tá tudo pronto, tá tudo. Você começa a ficar mais ansiosa. Quando você tem um desses ataques, corresponde que você está dando 600 xícaras de café para o seu bebê, né? Tem um médico, um autor que diz isso. Imagina se você deu 600 xícaras de café para o seu bebê. Você acha que esse bebê dorme bem? Você acha que esse bebê consegue relaxar e permanecer dormindo bem? São todos trabalhos profundos que a gente tem que olhar para os nossos filhos, nossas crianças, e trabalhar isso. Ó, Cardiz.
mas não pela equipe, porque eles, ela disse, não tive golden hour, mas não pela equipe, porque eles super incentivavam, sim, porque meu filho nasceu com déficit de sucção e hipoglicemia, mas nasceu no parto normal. É muito comum também, é um momento traumático para ele, né? A Isabela não chorou, né? Ela teve que ir para os médicos no nascimento. E isso já era um comportamento contando toda a história de gestação dela, né? De medo, de insegurança, aquele medo de morte. Muitas vezes, talvez vocês passaram por luto também nesse momento, né? Da gestação aí. Na pandemia a gente perdeu muitas vezes, ou às vezes a gente nem era parente, mas você viu aquele luto de um amigo, de uma outra pessoa querida, e você se doeu por aquilo, né? Às vezes luto de um pet, já atendi mães que teve um luto de pet, e sofreu muito, e aquele bebê veio com o imprint emocional do luto. É muito comum acontecer isso, tá? Então, o 10º, gente, o último passo, eu vou abrir aqui para vocês para pergunta e vou contar aqui, vou revelar o meu grande segredo dessa noite, né? É conhecer mais sobre o sono infantil. Essa noite eu quis trazer uma pincelada de forma assim, né, bem micro, né, bem macro, aliás, para vocês terem um entendimento maior sobre o sono. E é importante, eu coloquei esse gráfico aqui, que chama hipnograma, para falar o quê? Que um sono saudável tem sim alguns despertares. Você precisa saber quanto tempo esse despertar saudável demora, né? Quantos despertares são ideais, permitidos para a idade do seu filho, e o que você faz, o que seu bebê faz nesse momento. Aí está o grande segredo, né? Aqui, nesse gráfico, só para vocês entenderem, aqui é o bebê acordado, né? Aí começa o sono do bebê. Aí o sono do bebê vai aprofundando, aprofundando nos ciclos, e aqui normalmente o sono saudável, ideal, aqui é falando acima de 6 meses, tá, gente? É o bebê dormir por 3 horas seguidas. Então, se ele dormir no mínimo ali por 3 horas seguidas, e aí ele vai passando pelos ciclos de sono, vai voltando para um sono leve, e aí ele vem para o primeiro micro despertar dele. O que é esses micros de despertar? Que são esses pontinhos vermelhos aqui, né? Esses pontinhos vermelhos são os momentos que o bebê pode despertar para mamar, pode despertar para trocar a fralda, pode despertar para compensar alguma coisa emocionalmente, ou alguma coisa que está faltando durante o dia, seja ajuste de rotina, né? Seja ajuste de tudo que a gente viu aqui nessa noite hoje. Então, é muito comum ele acordar, e nós acordamos. É o horário que a gente toma água, que a gente vai ao banheiro, que a gente ajeita o travesseiro. Esse despertar, às vezes, é consciente, às vezes é inconsciente. O que a gente trabalha na consultoria e no meu curso online? O que eu procuro trazer isso para a mãe? É ela buscar meios dela eliminar isso aqui, no sentido dela assegurar que seu filho está tão redondinho, seja a rotina, seja o dia, seja o conhecimento das emoções, da história de vida do teu filho, que quando ele tiver esses micro despertar, ele vai ter autonomia para voltar a dormir sozinho. Mas é muito comum, até os 6 anos de idade, esse bebê solicitar ajuda para ele voltar a dormir sozinho. Se ele está com um problema emocional, algum problema na alimentação, ou algum dos desajustes que a gente viu nessa noite, ele vai solicitar ajuda. Então, lembra lá do qual que é a minha maior mensagem dessa noite? Que nós não fazemos o bebê dormir, nós somos facilitadores do sono do nosso filho. Quando a gente entra no quarto pensando, eu vou facilitar o sono do meu filho, tudo acaba sendo mais leve. Então, é assim, quando meu filho tiver esses micro despertares e precisar da minha ajuda, eu vou entrar com outro olhar. O olhar de quê? De que eu estou deixando de fazer durante o dia do meu bebê, da minha criança, do meu filho, que ele ainda está precisando dessa ajuda. E como eu posso ajudá-lo de forma efetiva para que ele volte a dormir sozinho e chegue no automática de voltar a dormir sozinho. Entendem? Tá, gente? Então, assim, ó, era isso que eu quis passar aqui para vocês nessa noite. Eu vou fechar aqui a apresentação e quero ver o rostinho de vocês, que eu tô aqui escondida, faz horas, não tava nem me vendo, nem olhando o chat. Queria ver vocês um pouquinho aí. Quem puder abrir a câmera um pouquinho aí, eu agradeço, para mim não me sentir aqui tão sozinha.
E espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre sono infantil, que realmente ajude, que realmente traga, né, uma nova visão aí para o seu maternar, né? Toda aula gratuita eu acabo trazendo, seja um produto, né, ou abro as inscrições para minha própria consultoria. Hoje eu estou abrindo um novo produto, na verdade eu abri lá na consultoria em grupo e agora eu estou abrindo para o público aqui, que foi uma coisa que nasceu nesse último mês, né? Eu estou fundando um clube de mães, né, bem bacana, que é um clube para a gente poder trocar experiência e conhecer mais sobre sono infantil, tá? Então, depois lá no grupo eu vou deixar o link de acesso. Nesse clube, vocês vão ter acesso ao meu curso online, onde eu ensino tudo sobre sono infantil, e vou ter acesso ao clube de mães, né? Ao clube de mães que dormem bem, já tem lá algumas mamães veteranas, algumas que estão começando agora, então tem essa rica troca de experiência entre as mamães. Então, né, tem um valor, um valor que você pode investir, né, para acessar esse clube, acessar esse curso, e aí você vai receber essas aulas aqui, tanto essas aulas gratuitas como as aulas que a gente faz lá no Pago, que são encontros mensais, onde eu trago, né, uma abordagem integrativa do sono, onde eu trago diversos profissionais que vão ajudar aí em diversas áreas, né, nutricionista, terapeutas, profissionais mais da área holística, que vão ajudar vocês a conhecer melhor seu filho e ter uma educação completa, né, porque eu digo que o sono não ajuda só, né, o fato do bebê dormir ou adormecer a noite inteira. O sono está muito mais enraizado na educação, no desenvolvimento da tua criança, do teu filho. É muito mais profundo do que só permanecer dormindo, tá bem? Gente, é isso. Muito, muito, muito obrigada. Vou fazer um print aqui rapidinho, né? Então, vou pedir aí mais uma vez se vocês puderem abrir as câmeras. Então, vou fazer assim mesmo. Oi, Kali. É tão bom ver a carinha de vocês. A gente fica falando sem ver se sente abandonada aqui. Mas vou fazer um print rapidinho, a gente encerra. E aí eu vou deixar esse material também lá no grupo, tá? E eu espero, assim, como forma de troca e gratidão, deixa lá um comentário no meu último post, tá? Que isso vai ajudar bastante outras mamães também a verem, acessarem essa informação, tá? Muito, muito obrigada. Boa noite para vocês, né? E eu espero que eu tenha ajudado aí a maternidade de vocês de alguma forma, gente. Beijo.